Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do Central de Dicas, voltado para o concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Hoje vamos falar sobre a disciplina de língua portuguesa, que contará com 5 questões na prova, além de uma redação. Para analisar o conteúdo programático, apontar os assuntos com mais chance de cair na prova, traçar um raio-x da banca organizadora, que é a Fundação Sesgran Rio, e dar dicas de redação, eu trago aqui ao Central de Dicas a professora Simone Cerulho. E aí, professora, tudo tranquilo? Obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do Central de Dicas. Olá, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. tranquilo? E vamos aí, edital prontinho para nós trabalharmos em cima dele. Vamos lá. Com certeza, e temos muita coisa para falar aí, né, professora, em relação à língua portuguesa. Professora, a gente não sei se é uma tendência, né, do governo federal, mas no CNU a gente viu que para quase todos os blocos, exceto o bloco de nível médio, houve cobrança de língua portuguesa. Não houve cobrança de língua portuguesa, só para nível médio, né? Agora, a gente, vendo o concurso da Caixa, né, comparando com o edital anterior, a gente viu que o número de questões reduziu. Né? Eram 10 questões no concurso de 2021 para a Caixa, né, de língua portuguesa, e agora são só 5. Traz estranheza assim para você essa perda de protagonismo, se é que a gente pode dizer assim, né, da língua portuguesa em relação ao concurso, aos concursos, em especial esse aqui da Caixa? Causa muita estranheza, uma vez que eles pedem, só isso, no caso da Caixa em específico, só 5 questões, mas eles colocam um edital que abrange toda a língua portuguesa, a toda parte, para você ter uma ideia do que a gente chama de morfossintaxe. Então, você tem que saber a morfologia, você tem que trabalhar ali a parte da análise sintática. No caso ainda da Caixa, tudo bem que eles puseram 5 questões. Agora, do CNU, o que me causa espanto não há, né, também Sesgran Rio, não há a disciplina de língua portuguesa, só que quando você pega o edital lá na parte de redação, serão cobrados todos os aspectos gramaticais do candidato. Ou seja, se o candidato errar lá no que ele está discorrendo, uma regência verbal, uma concordância verbal, uma pontuação, ele vai ser penalizado. Então, não tem muita lógica, principalmente para os despreparados, porque os candidatos que já estão acostumados a estudar, eles sabem que eles dependem da língua portuguesa. Agora, outros olham o edital, oba, não tem português, então vou me dedicar às outras matérias. E se esquecem que vai haver uma redação cobrando toda a parte de língua portuguesa. E voltando também aqui para o caso do técnico bancário da Caixa, né, que são 5 questões de português, nós vamos ter português na Caixa Econômica Federal, a professora comentou aqui, foi o CNU rapidamente, né, mas a Caixa a gente vamos ter 5 questões, embora sejam só 5 questões, exatamente tem essa outra questão, né, também, que é a redação, né, professora? Vamos ter redação para a Caixa Econômica, ou seja, ter sólidos conhecimentos da disciplina de português vão além da necessidade de se fazer a prova objetiva, não é mesmo? Não se pode descuidar do estudo teórico sabendo que o candidato vai ter que fazer uma prova de português. A prova de redação, desculpa, né? E a Sesgran Rio, ela fez o seguinte, colocou lá no edital, igualzinho o outro, serão cobrados todos os aspectos morfossintáticos na redação. Então, se você não estudar a língua portuguesa, você não vai bem na redação. É verdade. Então, é assim, talvez ela tenha perdido protagonismo dentro do que nós chamamos das questões de múltipla escolha, mas ela está bem visível ali na redação. Não vai escapar, porque o candidato, se não souber língua portuguesa, não fará uma redação. Então... E digo até mais, professora, se não tiver um bom domínio da língua portuguesa, inclusive da questão de interpretação, não faz nem o restante da prova, né? Porque todas as questões você tem que saber interpretar, né? Precisa interpretar as questões, não é? Os enunciados, principalmente. E outra coisa que vai pegar aí,
na minha opinião, é o seguinte: eles puseram 5 questões. 5 questões. Você pode ter certeza que os enunciados das questões de língua portuguesa serão muito abrangentes, certo? Porque numa questão eles vão abordar 2 ou mais conteúdos do que está no edital. Até Então, para poder dar, então, conta desse conteúdo que, digamos, a senhora considerou esse conteúdo, então, bastante complexo, bastante completinho, então, dentro de língua ele portuguesa, está bem completo. extenso. Ele está bem completo. Eu não digo assim tão extenso, porque eles foram mais objetivos na parte de morfologia. Eles foram bem objetivos nisso. Então, você tem ali bem os pontos específicos de se estudar, tá? Só que eles colocam lá vários conteúdos de interpretação textual, compreensão textual. Então, eu penso que, apesar de serem apenas 5 questões, eles vão misturar essa cobrança, tá? Gramática com interpretação. Eu, Tá? eu ia falar exatamente sobre essa questão, professora. A senhora está imaginando uma prova de língua portuguesa onde vai. São só 5 questões, não tem como ter um equilíbrio certinho, né? Mas a senhora está imaginando o quê? 2 de interpretação e 3 de gramática, 3 de gramática e 2 de interpretação. O que você está imaginando aí? Se eles mantiverem o ritmo das outras provas, com 10 questões, em que a maioria é interpretação, eu penso assim, que 3 questões de compreensão textual, tá? E 2 questões aí de gramática pura, porém, eles vão cobrar, sei lá, colocação pronominal, regência e pontuação na mesma questão de gramática, entende? Mas Perfeito. eu ainda acredito que vai ficar aí 3 questões de interpretação textual e 2 questões de gramática, porque eles podem explorar mais de um conteúdo em cada questão de gramática, entende? Perfeito. Em relação ao conteúdo programático em si, professor, ainda voltando só a esse tópico, teve alguma novidade ou era basicamente o mesmo de 2021? Olha, basicamente o mesmo, tá? Mas a gente também vai ter aí agora que trabalhar um pouquinho da redação oficial, não é? Sim. Que é outro tipo de redação. São os documentos que nós chamamos de oficiais. Saber o que é um ofício, saber o que é uma mensagem, uma exposição de motivos, e também é de múltipla escolha. Só que vai ter que estudar isso aí um pouquinho a mais, que é o Manual de Presidência, é o Manual da Presidência da República, né? Terceira edição, que vai abranger essa prova. Agora, houve uma mudançazinha bem sutil no edital, que é exatamente essa parte de morfologia, em que eles não estão pedindo tempos e modos verbais, substantivo, adjetivo, porém, o candidato precisa saber as classes de palavras todas para poder analisar um sujeito, uma regência verbal, e até mesmo a crase. Ele precisa das classes gramaticais para isso. Então, apesar de não estar ali no edital explícito, digamos que está na entrelinha ali do edital, para que o candidato se prepare também. Perfeito. Tá? Professora, o que a gente pode esperar? A gente não, o que os candidatos, né, podem esperar aí da prova de língua portuguesa da Sede Gran Rio? É uma prova em que o nível de questões é mediano, é alto, ou é até relativamente fácil, acredito que não. O que a senhora imagina dessa prova? Mediano, nível mediano, questões. Eu diria assim, que são gostosas de se resolver, tá? Não são questões que você fica, ai meu Deus, pode ser a letra A, pode ser a letra D, pode ser a letra E. Não. São questões mais objetivas. Tá? A CES Gran Rio é uma banca boa de se trabalhar, tá? O que eles podem fazer para ter uma base da parte da língua portuguesa, que o edital é praticamente o mesmo, foi a nossa última prova do Banco do Brasil. Sim. A prova do Banco do Brasil, na minha disciplina, está ali, ó, com o edital. Então, se olhar a prova, vai ver que o nível do texto não é difícil, sabe? Não é algo assim tão elevado. E as questões de gramática
são questões dentro da norma padrão da língua portuguesa que não deixa margem de dúvida. Então, o meu conselho pega lá a prova do Banco do Brasil, a última que teve, que eles vão ter, para quem não está acostumado com a banca, vai ter uma boa noção do que é a prova. Mas é uma prova assim, a Regina trabalha com textos longos, textos curtos, usa quadrinhos, Médios. por exemplo. É uma prova cansativa, não? Não é. Ainda mais com 5 questões, eles vão colocar lá um texto médio, tá? Curto não digo, mas um texto médio, em que eles possam retirar algumas partes do edital que está ali dentro do texto. Legal. Tá? Em termos de interpretação de texto, né? O que você imagina que possa cair assim com mais chance de cair na prova, né? E também em relação à gramática, o que você acha que tem mais chance de cair na prova? Vamos lá. Na parte de interpretação e compreensão textual, a Cisgranil ela mexe mais com compreensão, que é aquilo que está no texto, óbvio que em outras palavras, tá? Mas está ali no texto, você não precisa fazer a inferência, achar o que está nas entrelinhas, digamos assim. Então, ela pode esperar aí aquela história, segundo o autor do texto, no primeiro parágrafo, sabe? Questões Sim. básicas, tá? Também outra coisa que eu tenho visto ela cobrar bastante, ponto de vista do autor, certo? E é claro, sempre vai ter aquela questão que está lá no edital, coesão, certo? Que é para você saber a relação de sentido, tá? Temos também aquilo, sentido conotativo e denotativo, que com 5 questões, isso já deixo lá para o fim, que é muito fácil, tá? Mas estudar bastante coesão, que além de ajudar na parte de múltipla escolha, vai ajudar lá na redação, que eles também estão cobrando isso, tá? Então, fica aí. Agora, já em gramática, então vamos lá. Sei lá, né? Vamos lá, com as questões, o que eles podem pedir aí, o que eles amam, colocação pronominal, regência, concordância verbal, tá? Dentro dessa regência já entende-se aí o uso do acento indicativo de crase, tá? Agora, não espere que vá haver lá uma questão purinha de morfologia, porque não vai, nem no edital está desta forma. Então, eu ainda fico com colocação pronominal, concordância e regência, tá? Óbvio, Perfeito. a crase eles sempre colocam. Só que veja, tá? Eles podem muito bem fazer uma questão, como eu vi outro dia, assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E aí eles cobraram na mesma questão concordância, regência e pontuação. Tinha de analisar esses 3 aspectos da gramática para fazer apenas uma questão. Então, acredito que por apenas 5 questões fazer isso, tá? Perfeito. Professora, vamos falar um pouquinho de redação então agora? Eu queria Vamos. que você exatamente desse algumas dicas, né, de como fazer uma boa redação, né? Como desenvolver um bom texto. Quais são aqueles erros também que o candidato não pode cometer na hora de fazer uma redação? Primeiro pontuando como é que deve ser o bom texto e depois os erros que não pode cometer, que são muito comuns. O candidato, para ele fazer uma boa redação, ele precisa ficar bem informado com o que está acontecendo aí no mundo, porque atualidades é o tema, e isso pode ser do dia de hoje a 6 meses, né, passados. Então, como que ele vai fazer isso? Escrevendo. Lendo sobre, vamos supor que ele pegue lá escassez da água, um exemplo. Então, o que ele faz? Primeiro, ele vai se informar a respeito do tema. Ele pesquisa, ele lê muito a respeito e depois ele ordena, né, no papel. A primeira vez que ele fizer isso, depois de, né, se ele estiver muito tempo sem escrever, vai ser muito difícil. Então, não deixar para escrever lá na prova, certo? O que ele tem que fazer? Ele precisa treinar antes. O treino tem de ser semanal. Quanto mais ele ler
e escrever, melhor vai ficar o texto dele. Certo? Perfeito. Ah, e a tua outra pergunta Quais erros que não pode cometer, que são muito comuns, né? Primeira coisa, o aluno, ele não é uma das coisas mais comuns. O aluno, o edital já pede letra legível, certo? Se o examinador, corretor, não entender o que você escreveu, já era, você é eliminado. Outra coisa, as pessoas erram e têm mania de rabiscar a palavra. Rasura desclassifica, o candidato está no edital, tá? Então, passa só um traço na palavra, né? Não é para rabiscar. Isso desclassifica. Agora, o que tira ponto do candidato, eles querem um texto coeso, ou seja, um texto que haja ligações entre parágrafos. Deixar os parágrafos, as frases soltas dentro do texto, leva a nota do candidato lá para baixo, tá? Então, claro, né? Isso não preciso nem dizer, mas vou falar, não é? O tema falará e o candidato escrever lá na letra E, sabe? Ele fugir do tema também é muito grave. Mas dentro da escrita, se ele cometer erros de gramática, serão descontados pontos, tudo bem? Eles não estão dizendo quanto, tá? Que vai descontar, mas vai ser descontado, eles deixaram claro. Essa parte de coesão, que é a ligação entre os parágrafos, se perde muito ponto quando o candidato não coloca, tá? Então, deve haver a ligação entre os parágrafos. E treinar bastante para não cometer esses erros. Título tem que colocar, professora? Não tem que colocar título. Redação de concurso público há muitos anos deixou de exigir título. Então, assim, lá na primeira linha, já vai direto lá na introdução, tá? Nós só vamos colocar o título se a banca exigir. E a exigência, ela pode ser feita no edital. Se não estiver no edital, o candidato, a CES-Granrio tem esse costume, tá? Todos os direcionamentos que ela quer, inclusive número de linhas, não se encontra no edital. Às vezes ela até coloca, mas nas instruções. Então, o candidato vai saber o número mínimo, o número máximo de linhas quando ele abrir a prova. E se a CES-Granrio, nossa, né, por um momento inusitado exigir o título, também vai estar ali. Dê um título à sua redação. Se não estiver escrito isso, não há necessidade de colocar título. Ai, Simone, mas eu pus o título. Não há necessidade. Ninguém está falando não pode colocar. Ninguém está dizendo que o aluno será penalizado de colocar o título. Mas, se eu não preciso, não é? Vou pôr para quê? Não é? Professora, outro aspecto que eu queria abordar aqui com a senhora em relação à redação é um termo da estrutura de uma redação argumentativa, dissertativa. O que se coloca no parágrafo, o que se coloca, né, no desenvolvimento e na conclusão? A senhora pode dar assim, um apanhado para a gente? E também o seguinte, existe uma quantidade mínima de linhas para cada um dos parágrafos e uma quantidade de parágrafos para serem feitos? Uma redação dissertativa argumentativa, ela é estruturada em 4 parágrafos, sendo que a introdução é a apresentação do texto. Então, tudo que ele for discorrer lá no meio do texto tem de ser apresentado na introdução. O desenvolvimento é a parte em que ele vai discorrer sobre os argumentos dele e provar. Se ele tiver que citar a Constituição, direitos humanos, certo? Ou mesmo uma ONU da vida, não sabe? É ali no desenvolvimento que ele vai fazer isso. O parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, essa parte do desenvolvimento ela é estruturada em 2 parágrafos, tá? Então, nós já temos 3 aí. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 parágrafo para o encerramento do texto, que é a conclusão. Agora, digo o seguinte, a introdução é um parágrafo pequeno. Por quê? Ela só vai trazer ali a apresentação do texto. Então, o candidato faz isso em quê? Em 5 linhas.
O que não pode acontecer em hipótese alguma é o desenvolvimento ser menor que a introdução e a conclusão. O desenvolvimento é a parte ali onde o candidato ele vai provar dados, ele vai escrever sobre. Então, esta é a parte maior do texto. Normalmente, uma boa redação, se ela apresentou ali a introdução com 5 linhas, um exemplo, cada parágrafo de desenvolvimento dela vai ter pelo menos 9, entende? E quando chegar à conclusão, volta a ser um parágrafo pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho da introdução, porque ela só vai fechar, como se ela fosse costurar ali tudo que ela já citou no decorrer, tá? Professora, é praticamente impossível aqui a gente descobrir qual é o tema da redação. Isso a gente não tem como. Mas, assim, quais temas, assim, a senhora recomendaria o candidato estudar e praticar? Porque são temas que têm pertinência com um concurso da área bancária como o da Caixa Econômica, por exemplo. Eu vou até citar aqui uma situação que eu percebi no concurso da Caixa. Eu não lembro agora qual a disciplina especificamente, não sei se foi informático ou aquela parte de conhecimentos digitais, mas eu vi assim uma cobrança, por exemplo, de assuntos muito atuais, como inteligência artificial, metaverso, machine learning, chat GPT. Essas novas tecnologias podem ser um bom tema a ser estudado, e quais outros a senhora poderia citar? Eu vejo desta forma, tá? Relacionado ao banco, tá? Por exemplo, um tema que me chamou a atenção, já tem um tempinho, mas que era para banco, em que eles diziam o seguinte, tá? A digitalização da economia na época, tá? Foi um tema bem legal que eles puseram. Agora, também, como é relacionado a banco, o que eles fazem? É sempre legal saber a história do banco, sabe? Tá? Para você poder citar ali, se for alguma coisa relacionada, como, por exemplo, no Banco do Brasil, eles sempre colocam a situação da atualidade e como isso pode ser, no caso do Banco do Brasil, como pode ser aplicado lá no Banco do Brasil, no dia a dia do trabalho deles, da Caixa Econômica, por ser banco, a mesma coisa. Mas também eles podem abordar qualquer questão de meio ambiente que está muito aí se falando na atualidade, tá? Não penso em nada sobre política, porque nunca cai, tá? Fica fora dessa parte. Mas nesta parte que você abordou já, por ser banco, é bem provável que se caia. Então, se eles já souberem a respeito disso, vai ficar muito mais fácil. E até relacionar, às vezes, isso também com segurança da informação, né? Já que o banco trabalha Sim, muito com essas sim. questões de segurança, né? Tem que ter bastante segurança para os usuários, para os clientes deles, né? Não sei se alguns temas também sociais, a Caixa ela tem um viés social, né, professora? Habitação, por exemplo, né? Não sei se seria também um tema a ser abordado, o que a senhora considera, o que a senhora acha? Eu não vi esse tipo de tema, mas quem está estudando está sujeito a tudo, então é legal estudar. Agora, além desse viés social, veja bem, tem se trabalhado com racismo estrutural, então é legal saber o que tá? Estudar um pouco a respeito disso, porque tem caído em prova, tá? Diversidades Então, também, né? Até diversidades porque no geral. até pela questão do atendimento ao público, né? Que hoje tem vários tipos de públicos, Exatamente, né? Então, toda essa parte aí, assim, não precisa saber a fundo, mas tem que ter uma noção porque tudo isso é atualidade, tudo isso é atualidade. Então, pode ser, aquela coisa, né? A redação sempre é aí, aquela caixinha, mas nós acabamos de falar aqui. Exatamente, professora. Então, para a gente aqui encerrar esse nosso bate-papo, professora, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos aqueles que vão participar desse concurso para técnico bancário da Caixa. Então, pessoal, deixo aqui de coração, tá? Essa mensagem para vocês.
vão confiantes fazer essa prova, porque vocês estarão ali preparados, certo? Estudem, certo? Sem muita ansiedade. A ansiedade atrapalha muito na hora de se fazer uma prova. Então, vão com confiança, porque vocês estarão preparados. E, ó, de coração, façam uma redação por semana para treinar. A parte da redação é uma das partes mais importantes da prova de vocês, tá? E de coração eu desejo para vocês uma excelente prova, tá? E nos veremos lá na Caixa Econômica Federal. Um grande beijo a todos. Tchau. Obrigado, professora Simone Cerulli, em nome de todos os alunos, futuros alunos da Degrau Cultural. Quero aqui agradecer a sua brilhante participação no Central de Dicas. Certamente os nossos alunos e futuros alunos vão colocar aí em prática todas as suas orientações para ter aquele desempenho excelente na prova de língua portuguesa. Professora, um grande abraço para a senhora, até a próxima, tá? Tchau, tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E eu quero aqui destacar que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de técnico bancário da Caixa. Para obter todas as informações, ligue para 11, né, DDD 30 17 8800. Ou então acesse nosso site centraldeconcursos.com.br. Antes de ir embora, eu também peço que vocês que assistiram a essa entrevista, deixem aí seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí também com todas aquelas pessoas que vocês conhecem que possam ter o interesse de participar desse concurso para a Caixa Econômica. Eu lembro também que está no ar aí o nosso episódio do Central de Dicas da Caixa Econômica Federal, já com alguns professores. Confere lá no nosso YouTube da Central, que tem aí toda a listagem já dos professores que foram entrevistados dando dicas. O que ainda não tiver ali disponível na nossa playlist, vai entrar aí nos próximos dias. Tá legal, gente? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concurso, porque a gente está sempre aí trazendo as novidades mais quentes desse universo de concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!